Olha só, 10 horas em ponto, horário de Brasília. Vamos aqui começando a nossa revista radiofônica pela PAN. Aqui tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso na conversa matinal dessa terça-feira, 21 de fevereiro de 2017. Impeachment na terra do tio Sam. Congressistas americanos podem aprovar hoje a destituição do presidente Donald Trump. Enquanto isso, na Sala de Justiça do Brasil, Lula é preso e diz que vai fazer delação premiada. O amor sempre vence. William Bonner e Fátima Bernardes retomam o casamento e trocam juras de amor em pleno Jornal Nacional. Esses são alguns destaques desse Morning Show que está só começando. Nesta terça-feira, como eu falei, já temos inclusive uma hashtag muito apropriada essa manhã para chamar de nossa, né, Paulinha? Né? Já vamos Bom falar dia. logo. O pessoal não achar que você pirou, né, Edgar? Depois não desses é 1º de destaques abril, né? aí, não. Será que é 1º de abril? É, Tem pegadinha. essas pegadinhas, né? Pois é, a gente vai com a hashtag ShowFakeNews, Ed. Você sabe que tem muita gente que acaba acreditando em notícias falsas. Porque agora com essa história de redes sociais, acaba aparecendo ali, o pessoal não vê se é verdade, acaba compartilhando, viraliza e todo mundo acreditando em fatos que não são reais, em mentiras, a verdade é essa, né? Então, a gente vai falar hoje sobre isso, hashtag ShowFakeNews, essa indústria de inverdades que ainda fatura às custas dos nossos cliques, Edgar. Que é isso que acontece, entendeu? Isso aí. Hashtag ShowFakeNews, então, para o nosso squad do Twitter bombar esta hashtag. Isso, se a gente for para os assuntos mais comentados do Brasil, que seria bem digno, hashtag ShowFakeNews, tem camiseta do Morning para vocês. Obviamente, vou explicando aqui que foi uma brincadeira que eu fiz na abertura do programa nas manchetes. É bom repetir. Ou seja, por enquanto, pelo menos, o mandato do Donald Trump não está correndo risco, não está correndo perigo. O Lula também não foi preso, nem tampouco vai fazer a delação premiada. A Fátima e o Bonner também não voltaram, infelizmente. Mas não eles voltaram. tinham separado? Tinham separado, Silvio. Ah, não sabia. Aqui Não apresentam mais o Jornal Nacional? Não fazem mais parte da mesma bancada. Vou chamar pro SBT. Eu achei que você mandou embora o Henning agora, né, pô? Sacanagem. Contratei o Marcão. Olha aqui, essa brincadeira aqui no começo do Morning Show é para instigar você, meu caro ouvinte, a participar da nossa enquete no WhatsApp. 11 931 7009 é o nosso telefone. Diga pra gente, e aí? Você tem dificuldades para distinguir um boato de uma verdade na mídia? Já foi vítima de uma notícia falsa? Acreditou em uma fake news, por exemplo? Tá cheio, como Paulinha trouxe, e a gente pode ver aí com as mídias sociais, a propagação de notícias e inverdades a todo momento na rede, né? E você? E a mensagem de WhatsApp que chega, Nossa. aquelas de áudio que conta uma história, aí você fica, será que isso é verdade? E tem as de morte também, né? De morte. Esses dias mataram o Pedro Bial. Tá vendo? Tem de tudo quanto é tipo para toda editoria, né? Ninguém pode reclamar que tem fake news para tudo quanto é lado. Então vai lá, participe, 931171009, conte sua experiência, já foi vítima de uma fake news? Conta aí pra gente um caso em que você presenciou, vivenciou uma situação como essa de algum amigo e tal. Vai lá, curte nossa página no Facebook, tem sempre conteúdo extra por lá, e também a nossa página no YouTube, que é youtube.com/morningshowjp. Todos os vídeos de programas que já passaram, as entrevistas que já aconteceram aqui no Morning Show, você pode ver tudo por lá, condensado e organizadinho. É legal se inscrever no canal e ativar também um sininho que tem, porque daí sempre que a gente entra em live ou que tem vídeo novo, você é avisado, aí você não perde nada do nosso canal. Boa, tá falado então. Queremos muito a sua interação com a gente aqui no Morning Show. E vamos lá, dando início aqui ao nosso programa. Vai lá, terá início daqui a pouquinho a sessão na qual será sabatinado o ministro da Justiça, licenciado Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo presidente Michel Temer para integrar o STF. Zé Maria Trindade, nosso correspondente em Brasília, tá por lá para nos atualizar e passar informações a respeito dessa sabatina que acontece hoje. Na tua opinião, Trindade, essa sabatina vai ser marcada aí pela tensão, pelos nervos à flor da pele ou por um certo clima de descontração? Bom dia a você. Pois é, olha, muito bom dia.
Antes, a indicação de um ministro para o Supremo Tribunal Federal nem chamava atenção, ninguém ficava sabendo, né? Agora o Supremo concentra poderes, ficou muito mais forte aqui na esplanada dos ministérios e todo mundo quer saber, quem são os ministros do Supremo. Essa sabatina estava, assim, um pouco tensa, mas ontem, depois das contas governistas, todo mundo se acalmou, ele vai ter os votos necessários, inclusive dos 10 que serão julgados por ele no Supremo Tribunal Federal. 10 estão sendo investigados pela Operação Lava Jato. E hoje mesmo também no plenário do Senado Federal, onde ele terá 63, 64 votos já garantidos. Serão muito mais votos, né? Mas a sabatina é meio assim, é um teatrinho, né? Os governistas vão perguntar sobre questões jurídicas que ele domina e a oposição vai tentar ali pelas bordas. Ontem, os estudantes da USP vieram aqui apresentar um pedido para não aprovação do nome dele, e ele que é professor da USP, né, o Alexandre de Moraes. Ô Trindade, deixa eu colocar a Ellen aqui. Bom dia, Ellen, bom dia, Augusto. Buenas. Na Bom conversa, dia, rapidamente, queria saber de vocês, se vocês fossem excelentíssimos, né, ministros enfim, senadores que vão sabatinar, né, o Alexandre de Moraes, que tipo de pergunta vocês fariam a ele? Rapidamente, pra gente colocar nesse molho aqui na conversa com o Trindade. Eu tenho uma que é séria, que é a pergunta aquela de jornalista. Eu acho que tudo que você coloca sob sigilo para um jornalista é pior. Então eu queria primeiro saber dele sobre uma questão que foi colocada sob sigilo no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, que é em relação a uma operação da Polícia Federal, a Operação Acrônico, em que ele recebeu 4 milhões de reais de uma empresa do setor imobiliário, a JHSF, que era entre 2010 e 2014, ele ficou recebendo esses 4 milhões, ninguém sabe por quê, esses recibos foram encontrados pela Polícia Federal, só que tudo isso ficou sob sigilo. Se não tem nada demais, por que está sob sigilo? Porque ninguém sabe por quê. Eu queria saber por quê. Afinal de contas, ele não estava ocupando cargo público especificamente nesse período, mas um pouquinho antes, sim, ele ocupava um cargo público que tinha relações com essa empresa. Ele era secretário de transportes aqui do Kassab. Essa pergunta seria certamente num perfil oposicionista. Agora, a outra pergunta aí era uma pergunta mais, acho que mais no clima mesmo do que vai rolar lá. É uma pergunta mais assim, se ele pudesse ser super sincero, que tipo de pergunta ele mandaria para esses estudantes da USP que estão lá fazendo oposição para ele? Se ele pudesse mandar um VRAI, uma pergunta bem sincera, o que ele mandaria para esses estudantes assim? E aí, Augusto? Duas rapidinhas. A primeira é se ele acha tão importante a vaga no Supremo que justifique o abandono do Ministério da Justiça. O que ele acha mais importante. A outra é, se não vou dizer o que é que foi dito, né, depois trataremos disso, mas se ele concorda com a opinião do Romero Jucá sobre foro privilegiado e o que ele mudaria no foro privilegiado. E aí, Trindade, você gostaria de acrescentar alguma aí também? A pergunta que todo mundo gostaria de ter uma resposta é sobre a posição dele no Supremo, né? Porque para chegar no Supremo, Augusto, você sabe, né? Para chegar no Supremo, todo mundo faz tudo porque um cargo ele será um dos mais longevos ministros do Supremo, é eterno, e não um ministro da Justiça que vem ao sabor da política, né? É sobre lá. Ele vai continuar fiel ou fica como os outros, Fux, Joaquim Barbosa, que prometeram mundos e fundos a Lula e Dilma, e depois chegaram lá e mudaram de posição, graças a Deus, né? Isso torna o Supremo independente. É a resposta que todo mundo queria, que ninguém vai ter, né? É a tal da vestiu a toga, né? Aquilo pesa, de né? Aquilo pesa. O próprio assumir o cargo dele já é uma mudança de posição, né? Porque ele já defendia que quem estava num cargo de confiança do Executivo não podia ser indicado para o Supremo. Então, será que ele vai mudar? Né? Exatamente. Agora, será que ele muda? Agora, ele é um cara que pertencente aos quadros do PSDB. Vai assumir o lugar do relator Teori Zavascki e vai julgar também quadros do PSDB. Aí vai se licenciar, tem todo o protocolo e tal, mas isso inevitavelmente dá um pano para manga, inclusive para a oposição, levantar questões a respeito dele. Muito se fala, desde a indicação pelo Michel Temer, onde houve uma tentativa de sair por um perfil mais
técnico, né? Já que ele, enfim, tem as credenciais de ter lecionado Direito Constitucional na Universidade de São Paulo, tem todas essas questões que podem colocá-lo dentro de uma escolha técnica, mas tem também essa questão partidária e frente a tudo o que se vê de movimentação em Brasília para tentar barrar a Operação Lava Jato, para tentar colocar um pano quente e acomodar as coisas ao modo do governo atual, tem todo um levantamento de questionamentos em cima do nome dele, né, Trindade? É verdade. É interessantíssima essa pergunta da Ellen, porque a Lava Jato mostrou que as consultorias, né, foram os canais de receber dinheiro ilegal. E houve muito uso, como a mulher de Sérgio Cabral, dos escritórios de advocacia, porque é um dinheiro que você não tem como comprovar se houve ou não a prestação do serviço da consultoria e da advocacia. Então é por isso que é uma desconfiança muito grande sobre esse dinheiro recebido, que ele pode ter uma cara legal, mas a Lava Jato está derrubando essa aparente legalidade das consultorias e dos escritórios de advocacia. Agora posso dar Augusto. vou fazer uma previsão, posso quebrar a cara, mas faço com tranquilidade. Vai ser, como sempre, um chá de senhoras, essa sabatina. Vai ser aquela coisa elegantíssima. Os que vão fazer perguntas supostamente complicadas vão com preâmbulos, é um grande jurista, grande constitucionalista. Aquilo ali vai ser uma festinha aí, porque só tem gente com medo de ser condenado, não vai brigar com o juiz, e os outros que estão felizes ali, porque são amigos. Vai ser uma chapa branca. Chá de senhora. Chá de senhoras. Vamos girar o assunto, Trindade. No Estadão de hoje tem a seguinte manchete na capa aí, aspas, hein? Foro não pode ser suruba selecionada. Porra. Fecha aspas. É uma frase do líder do governo no Congresso. Ô Zé, o Romero Jucá tá com a macaca, hein? Falou essa frase ontem. Era o Frota que tinha falado isso. que é? Traduzindo, Edgar, ele quis dizer o seguinte: o pau que dá em Chico dá em Francisco. Essa era uma frase muito usada aqui. E ele inventou essa história da suruba. Entrou na suruba, você não pode regular nada, né? Isso é a visão de Romero Jucá. Ele quer dizer o seguinte: se os ministros do Supremo querem o fim do foro privilegiado, que seja também o fim do foro privilegiado para eles mesmos. E aí o discurso do Romero Jucá ontem foi bem forte, até citou a Vera Magalhães, daqui da Jovem Pan, com aquela história da marcação da cruz escarlate da Lava Jato. Todo mundo aqui quer derrubar a Lava Jato. Um grupo acha que tem que derrubar daqui para frente, outros acham que já estão implicados que é toda a Lava Jato, e alguns querem partir para o confronto. É o caso de Romero Jucá. Ele não é acompanhado pela maioria. Então, ele quer um confronto com os ministros do Supremo e com o Judiciário. O discurso dele foi muito nesse tom, e chamando os senadores, dizendo: olha, hoje sou eu que apresentei um projeto, isso é a visão dele, e não pude nem ir adiante com o projeto. Então amanhã serão vocês. Sim. Então esse é o discurso de Romero Jucá. Olha, ele é o presidente nacional do PMDB, viu? Pois é. Ele quer que continue só uma suruba, né? Ser só uma suruba, que é. Ninguém pode regular nada. Selecionada. Não necessariamente selecionada. Ele quer que continue assim, uma suruba selecionada, só pra ele. Se enganou aqui. Tá bom, Trindade, obrigado pelas suas informações. Bom trabalho pra você em Brasília. Um abraço. Pois não, muito bom dia a todos. Bom, olha aí, vamos seguir no assunto, seguindo na política. A Polícia Federal não tem mais dúvidas. Para a Polícia Federal, Lula e Dilma tentaram obstruir, sim, a Operação Lava Jato. Ellen, quais são os detalhes disso? Qual o valor jurídico que isso tem? O que aconteceu é que a Polícia Federal abriu... Se é que tem, por enquanto, né? Na verdade, não. A gente tem que deixar isso bem claro, tá? O que é notícia hoje, não tem nenhum indiciamento contra Lula, Dilma e Mercadante novo, né? Não tem nenhum indiciamento novo. O que a Polícia Federal fez foi entregar à Procuradoria-Geral da República e também ao relator da Lava Jato no Supremo, ministro Edson Fachin, um relatório dizendo que nesse relatório há provas suficientes para que eles sejam indiciados, que seja entregue aí contra eles denúncias criminais em primeiro grau, que defende a Polícia Federal que isso seja em primeiro grau, porque nenhum deles tem foro privilegiado. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar 3 coisas simultaneamente. A primeira coisa era o teor da conversa gravada entre a Luiz e o Mercadante. É que é tanta notícia que às vezes a gente até se perde, não se dá conta. Gente, aconteceu há pouco tempo isso, vocês lembram? Aquela conversa do Mercadante com
com o ex-assessor de imprensa do Delcídio no Senado, o Eduardo Marzagão. Era uma conversa em que o Delcídio tentava... desculpa, o Delcídio não. O Mercadante tentava conter a delação premiada do Delcídio do Amaral. Então ele, através desse assessor de imprensa, dizia, vamos tentar dar uma acalmada lá, ver se a gente segura essa delação do cara. Então, a Polícia Federal tentou investigar o teor dessa conversa. Segundo, a nomeação do Lula para o cargo de ministro-chefe da Casa Civil no governo Dilma. Essa todo mundo lembra, porque está bem fresquinha, até porque a gente teve um episódio semelhante agora com o caso Moreira Franco. E terceiro, a indicação do ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas para o Superior Tribunal de Justiça, que é um episódio que envolve também o ex-presidente da Corte, o ministro Francisco Falcão. Esses 3 casos estavam sendo investigados pela Polícia Federal e, com base nessas investigações, é que então a Polícia Federal fez o encaminhamento para a Procuradoria-Geral da República e também para o relator da Lava Jato no Supremo, dessas provas consistentes, segundo o delegado da Polícia Federal, de que Lula, Dilma e Mercadante tentaram, sim, obstruir a Lava Jato e que contra eles pesa os crimes de tráfico de influência e obstrução de justiça. Segundo a análise feita aí, então, pela Polícia Federal, no caso de Lula e Dilma, eles tentaram obstruir a Lava Jato naquela nomeação dele para ministro-chefe da Casa Civil, e no caso do Aloysio Mercadante, o tráfico de influência e obstrução de justiça nessa conversa gravada com o assessor de Delcídio do Amaral. O que entende, então, a Polícia Federal é que eles devem ser denunciados criminalmente em primeiro grau em Brasília, na Justiça Federal do Distrito Federal, como eu disse, porque nenhum tem fórum privilegiado. Ô, Augusto, ainda falando sobre isso, né, no viés disso aí, o Lula faz movimentos aí que levam a crer que ele se candidatará, se tiver condições, vai se candidatar à presidência da República, né? Se não tiver nenhum impedimento contra. A Dilma também falou recentemente que não descarta uma candidatura ao Senado ou à Câmara dos Deputados, tal. São caminhos, obviamente, paralelos nessa trajetória política aí. Agora, usando os argumentos da astrofísica, que as retas paralelas se cruzam no infinito, em que momento os destinos dos ex-presidentes aí vão ou podem se encontrar? Em primeiro lugar, a notícia da candidatura da Dilma podia figurar entre essas que abriram o programa, né? Poderia estar nas manchetes. Poderia estar naquela, parece mentira. Fake news. Parece mentira, parece fake news. Segundo, a Polícia Federal, ela não pode julgar, não é ela que decide isso, mas é evidente que essa tentativa de obstrução da Lava Jato, isso aí foi escancarado, claro que houve. Mas não depende da Polícia Federal, repito. Agora, quanto às paralelas, pela primeira vez, as paralelas não vão se encontrar, na minha opinião, no infinito, mas numa cadeia, num dia de visita. Eu acho que a Dilma, não há motivos para vislumbrar a Dilma na cadeia, por enquanto, pelo menos. Eu acho que ela será visitante e Lula o visitado, porque a afilhada não vai negar essa gentileza ao padrinho. Pelo menos num dia de visita vai encontrá-lo. Olha que o Dirceu tá bem isoladão lá, né? Tá Não triste, se tem muita notícia de visita para ele lá, só não. Com o Palocci, tá precisando. O Dirceu não, mas o Lula vai ser visitado. Vai. Agora 10 horas e 19 minutos, horário de Brasília. Estamos de volta com o Morning Show. Vou dar bom dia pro Vini agora. Bom dia, porque é com Edgar. você mesmo que eu falo, meu rapaz. Manda. Quer dizer, é verdade que você remodelou seu corpício aí, né? E a sua autoestima, em consequência, seguindo os passos da musa fitness, a Gabriela Pugliese? Você é jovem Pugli? Não, sabe por quê? Quando eu acordo, eu tenho o Instagram da Gabriela Pugliese, né? Quando eu acordo, ela já malhou. Já comeu ela 3 já fez vezes. não sei quantos exercícios, já cuidou dos Verdade. animais, já correu no Ibirapuera, já mudou o mundo. Eu tô acordando ainda. E ela acorda Mara. Ó, ela foi fazer denunciada nada. recentemente, essa musa celebrada, essa musa fitness foi denunciada por estelionato. Conta essa história pra gente. Que história é essa aí, Vini? O que aconteceu? Pois é, parece que deu ruim agora para a Gabriela Pugliese, Edgar, porque o Conselho Regional de Educação Física
do Rio de Janeiro encaminhou aí uma queixa-crime contra a blogueira, né, a musa fitness, Gabriela Pugliese, ao Ministério Público do Rio de Janeiro por exercício ilegal da profissão de educador físico. O que aconteceu? Uma empresa chamou a Gabriela Pugliese para participar de um evento lá na Praia da Barra, no Rio de Janeiro, e segundo pessoas que estavam no local, a Gabriela Pugliese e o namorado dela deram aulas de educação física, né? Deram aulas de alguns exercícios para as pessoas que estavam presentes neste evento, né? E aí, como prova, esse órgão enviou vídeos recebidos aí pelo Departamento de Fiscalização que teriam aí mostrado a Gabriela Pugliese dando essas aulas neste evento comercial, né? E no caso, a Gabriela já negou esta informação, dizendo que não, que ela apenas participou deste evento, que tinham ali profissionais de educação física e que junto com os profissionais ela acabou participando desta aula para as pessoas que estavam no evento. Então agora provavelmente ela vai ser chamada junto com o namorado dela para prestar alguns esclarecimentos. Eles sempre ficam na cola dela, né, para tentar pegar. Ela faz vídeos, mas sempre fala, não sou uma profissional de educação física, e é uma coisa que pegam muito no pé dela mesmo. Seria mais e eu fácil acho que ela sempre fazer vão pegar um curso de educação física. Pois né? Sempre rola isso, né? Talvez, porque É nutricionista, é educador físico, todo os mundo nutricionistas também pegam no pé dela, porque se ela fala o que ela come, aí, tá passando dieta pras pessoas, entendeu? É uma discussão importante, né, Paula? Porque ao mesmo tempo que ela tá querendo passar alguma coisa legal pras pessoas, de alimentação, não só isso, de aí saúde... a gente também tem que ver uma outra coisa. Não é só passar uma coisa legal, ela é um império, gente. Que essa menina faz tem de uma grana. influência muito grande. É gigantesco o poder de influência que ela tem sobre, enfim, mais de milhões de seguidores. Tem que pensar em responsabilidade mesmo e tudo mais. Órgãos de publicidade também ficam atrás dela. Cima. Né? Então, assim, sei lá, tá? Agora, e ela assim, promove o bem-estar? Promove, mas ela fatura com isso, gente. Muita grana. E a responsabilidade? Vai arcar com a ela responsabilidade? Faturar com isso não tem problema nenhum, né? O problema é assumir maravilhoso, uma acho posição legal. em que ela não tem credenciais pra Exato. tal, né? E aí os profissionais... Seja como professor de educação Mas física, posso falar, como eu acho até que ela nem nutricionista. tenta fazer isso. Só que o limite é tênue. Então, quer dizer, se a menina Mas se tá ela ali, vai lá na aí ela tá praia. fazendo uma aula, por Isso, exemplo, como vai ela na falou praia, que no tava. palco. Aí ela vira e fala, Augusto Nunes, você vira a prancha mais pra esquerda, que você vai, entendeu? Ficar mais sarado. Pegar o Porque ele oblíquo. tá nessa aula. Vai pegar o abdominal oblíquo. Você entendeu? Aí, olha, ela tá ensinando o Augusto Nunes a fazer uma Aí já abdominal. ela incorreu numa- Gente, não, ela tá numa aula e deu uma dica. Qual o problema também? Augusto, vira a garrafa de vinho, por favor. Então, mas aí tem esses problemas que os profissionais alegam que pode gerar uma lesão, né, na pessoa que tá seguindo esses passos, essas dicas aí da Gabriela Pugliese. Por exemplo, Edgar, em 2015, em novembro de 2015, ela ofereceu uma dica para quem queria perder peso, que foi aquela história do nude, você lembra? Que ela falou assim, enviar nudes para a melhor amiga e autorizar a postagem da foto caso saia da dieta. E aí isso também entrou na mira aí do Conselho Regional de Nutricionistas da 2ª região lá do Rio de Janeiro. Não, e também não dá pra Então- ser tão ingênua do ponto, não, é só o meu estilo de vida, porque ela sabe da influência que tá exercendo. sim. Não, é o Vira estilo celebridade dela, é o estilo falando, de vida dela, ela vive disso, vive bem, ótimo, acho ela linda, sigo ela nas redes sociais, só que assim, se eu quiser fazer Segue os um exercícios. exercício, não, aí que tá, eu acho muito Mas louco isso. Gente, eu quero fazer exercício, o que eu faço? Vou lá na academia, não é? Todo mundo, ou alguém ficar vendo vídeo, repetindo o que a menina faz o dia inteiro? Eu não sei, Talvez. as pessoas são suscetíveis. Por isso, né? talvez. Então mudou um pouco, entendeu? muito suscetíveis. Mudou completamente. E vou o que era a contar. Jane Fonda? Ela era também uma profissional de educação física ou ela só fazia uns vídeos com uma roupa mara dos anos 80? 70, talvez sei lá. ela não desfrutasse desse sucesso. Não, a Jane Fonda ninguém conhece. Do que essa menina Não aí, ficou famosa. do que ela reverbera em mídia social, uma época que nem tinha. Pois Twitter então, ela e ficou tal. famosa no mundo inteiro por isso. E daí? Tá errado também. Será? Tá errado. Não ué. sei, Se acho ela que é não uma tem coisa que a gente tem que credencial. discutir.
e Olha, aí ver. A má orientação que ela pode ou não vir fazer. até de um professor credenciado Pois é. de educação física, mas se o protocolo exige a formação e o registro... Mas e se ela não tá por que dando que nós- aula, ela só tá mas dando uma dica? quando a É pessoa muito sobe tênue esse num- limite, isso que eu tô querendo O dizer. Vini falou que ela subiu num palco e Ele deu... não respondeu a E tua comandou pergunta. uma espécie de lamba aeróbica, sei lá o quê. Eles falaram isso e ela falou que tava fazendo uma aula. O que é que É? tava acontecendo? Ela tem que ficar no palco mesmo, ela é famosa lá, ela deve ter Mas ganhado. com certeza ela é pra ir. chamada. Eu vou dar um daquilo, exemplo né? que você deu mesmo na nossa conversa na redação. Então tem um professor de educação lá comandando e ela fica como uma aluna. Sim, mas fazendo ela não pode também. ficar como uma aluna no palco, já que ela é uma celebridade. Ela pode ficar, mas ela não pode Pois é. orientar, entendeu? A partir do momento que ela Pois orienta, é, mas ela incorre aí essa é a numa história. Cadê infração. o vídeo disso daí pra gente ver? Ela Cadê, falando, Vini? Cadê? vamos Enviado lá, pro Ministério gente. Ele Público. não respondeu Enviado a para o tua Ministério pergunta. Público. Se ele Qual? remodelou o corpinho. Exatamente. Então, na verdade, Augusto, queria até dizer aqui que muitas pessoas também me mandam mensagens falando: Vini, como que você mantém Esse corpinho. corpo? Gente, Do eu, Van não Damme, vou, eu não né? vou cair no mesmo erro da Gabriela Pugliese. Você vai procurar um profissional Ah, credenciado. por favor, eu não tenho diploma pra isso. Vamos girar o assunto, vamos falar de música. Paulinha, dá pra gente achar algo em comum entre, olha só, Duran Duran e Ellie Brooke do Fifth Harmony? Pior que Será? dá, né? Será? Não, pior não. Bom que dá, porque ambos virão ao Brasil. Aí sim. Se apresentar no Brasil. Juro? É, ontem confirmou, a Ellie Brooke vai vir pro W Festival, que acontece em São Paulo em julho. Ela que faz parte do Fifth Harmony, esse grupo de meninas, espécie das novas Spice Girls, digamos assim. A gente falou bastante delas aqui por causa da saída da Camila Cabello. Então, a Camila Cabello, gente, saiu do Fifth Harmony. Mas a Ellie Brooke não saiu. Ela vai continuar com o grupo, mas agora terá uma carreira solo. E aqui no Brasil vai ser o primeiro show dessa carreira solo. Olha que interessante. Os brasileiros são muito fãs do Fifth Harmony. Acho que elas perceberam isso e a Ali falou: é lá mesmo que eu vou me lançar, queridos. Então ela vai vir pra cá, vai se apresentar. Não tem single dela, a gente não sabe que música é, como é, que estilo ela vai adotar. É tudo um mistério. Então acho que os fãs vão ficar bastante animados pra assistir essa apresentação dela. Ela trabalhou com um compositor que é o Phil Bentley, que já trabalhou com a Christina Aguilera, então tá se cercando de pessoas legais. Pra quem tá vendo na internet, a gente tá assistindo um vídeo dela em casa. Ela tá fazendo um cover, na verdade. Mas só pra vocês ouvirem a vozinha dela, ó. Uau, vozinha mesmo. Aquele estilo Mariah Carey de ser, né? Sempre nos agudos. Mas fato é que o Fifth Harmony, Ed, foi uma banda montada, né? Num reality. Então as meninas, com certeza, devem ter essa ambição de ter uma carreira solo. E teremos então a estreia de Ellie Brooke aqui em São terras Paulo em julho. brasileiras, em Maravilhoso. carreira solo, como falou a Paula. Desse mesmo festival também já tá confirmada a brasileira Sofia Oliveira, que eu tive o prazer de conhecer hoje e descobrir que tinham 3 milhões de plays na música dela que eu desconhecia. Muito prazer, Sofia Oliveira. Deixa eu falar pras criancinhas. Tem muita gente que não conhece o Duran Duran, mas o Duran Duran, fazendo essa associação aí de que os dois, tanto Ellie Brooke quanto o Duran Duran, vêm tocar no Brasil. O Duran Duran, pra quem não sabe, é uma banda que foi formada no final da década de 70, na cidade de Birmingham, na Inglaterra, que também foi palco do nascimento de emblemas do metal, como o Black Sabbath, a banda Judas Priest também, e fez parte de um movimento que depois ficou conhecido como o movimento New Romantic, em que os caras usavam muitos sintetizadores em cima de baladas românticas, melodias mais sofisticadas. E tava lá o Duran Duran, à frente de outras bandas, como Spandau Ballet, Classic Nouveau, a Flock of Seagulls, bandas que seguiam essa mesma orientação do que depois tecnicamente os caras definiram como o synth pop, que era o pop feito com base nos sintetizadores. E o Duran Duran atravessa décadas, você vê? Porque formou-se lá no final dos 70, até hoje segue com membros da formação original e vem para o Brasil divulgar o novo álbum chamado Paper Gods e toca em São Paulo nos dias 26 e no dia 29 em Belo Horizonte. São essas apresentações que o Duran Duran faz aqui no Brasil. Inclusive tem uma música nova deles, Paulinha, desse disco Paper Gods, que é com a Chiesa.
Chiesa é uma cantora menina pop, que canta né? bastante nessas músicas eletrônicas de dance. E a pegada é mesmo, mais para um lado eletrônico. Dá uma escutada aqui, ó. Last Night in the City. Duran. Vai, Faustão. Parceria com Chiesa, é isso? Chiesa. Aí quebra tudo, hein? Ai, vamos lá, vamos em frente. Agora 10 horas 34 minutos, horário de Brasília. A gente volta a falar de política aqui no Morning Show. Agora vamos fazer um voo panorâmico sobre o Ninho Tucano. Que tal essa, hein? Vou propor aqui uma conversa com o Augusto sobre isso. O prefeito de São Paulo, Augusto, João Dória, disse ao governador Geraldo Alckmin que disputar a presidência em 2018 está fora das suas pretensões. Com o gesto, ele tenta frear as especulações aí e manter intacta a boa relação que ele vem tendo com o padrinho político, o Geraldo Alckmin. Augusto, se os eleitores continuarem citando o nome do Dória efusivamente como opção, né, na eleição presidencial, e a avaliação dele, digamos, continuar aí boa ou até crescer, a história pode mudar, na sua opinião? O Dória pode vir a ter sua opinião mudada? Bom, primeiro, não custa lembrar que essa frase é um clássico da ambiguidade política, né? Que é quando um político diz que não será candidato, ele está avisando considerando que pode a possibilidade sim ser de candidato. ser, No caso do Dória, é uma dificuldade. Ele tem dito muito enfaticamente que ele vai cumprir o mandato até o fim. Eu acho que faz sentido esse projeto dele de cumprir o mandato, porque em 2 anos não dá para você fazer, menos que isso, não dá para você fazer muita coisa em São Paulo. Ele tem sido bem avaliado, mas ele está no começo da administração. Acho que ele pode ser candidato à presidência em 2018, se ele fizer um bom trabalho aqui, se a devastação que a delação da Odebrecht promete fazer, aí no quadro político, deixar completamente vazio. O território aí alguém ocupa, ele pode ocupar. Se não, eu acho que ele vai manter o projeto de ser candidato na eleição presidencial seguinte, porque ele tem idade para esperar e cumpriria a promessa e esperaria um quadro mais favorável. Se ele fizesse uma boa administração, seria candidato natural, pode ser candidato a deputado nesse intervalo ou qualquer outra coisa e esperar. Ou simplesmente não ser candidato a nada. Depende da administração. Agora, eu acho que nenhum dos candidatos postos, repito, em qualquer partido, chega a 2018. Acho que vai mudar completamente esse quadro. Aí, né, sem fazer nenhuma previsão, pode sobrar o Dória. Mas eu acho que ele não pretende ser candidato em 2018. Quando você fala isso, está se referindo àquela pesquisa que foi feita ali, considerando alguns dos candidatos lá, né? O próprio Lula, o Bolsonaro e os nomes mais prováveis. Marina. O Serra, o Alckmin, o Aécio, estou dizendo, Marina, acho que nenhum deles sobrevive ao que vai acontecer, não só no campo da Lava Jato, mas o que vai acontecer no terreno político até 2018. Certo. Falta muito tempo, parece que é logo aí, não é não. E ainda na história, ainda dentro do ninho, Augusto, quando se fala aí num tucano, um candidato, uma possibilidade de um tucano, sempre vem o nome aí de Alckmin, o Serra. Acho que não. E o próprio Aécio Neves, que correu a última eleição. O Dória, na tua opinião, ele representa um estranho nesse ninho? Ele representa algo diferente na prática desses outros? Não é estranho, não. Ele pareceu um estranho enquanto disputou as prévias. Depois que se elegeu prefeito, ele é visto aí como um dos grandes quadros do PSDB. Né? Sem dúvida. Ele não é estranho, não. Ele está bem enturmado com todos eles. E não é mais um filhote do Alckmin, né? Se é que um dia foi. Ele já tem vida própria. Depende do sucesso ou não da administração dele, né? Do sucesso ou do insucesso. Eu acho que ele começou, eu converso com gente da prefeitura, os caras contam que, funcionários antigos, contam que nunca viram um ritmo como esse, ele tem vindo bem. Eu acho que ele tem captado aí o que a população pensa, ele está sendo bem avaliado,
mas ainda falta muito tempo. Olha lá, vamos combinar o seguinte, que eu não tô pensando especificamente em ninguém, né? Nem no Dória, nem no Haddad, que era o prefeito de São Paulo, né? Na gestão anterior. Mas a questão é que é complicado. Você há de convir comigo que é complicado ser prefeito numa cidade da proporção... Aliás, só para completar, Edgar, o Jânio nunca foi candidato. E foi candidato a tudo. E foi candidato a tudo. Ele jamais se disse candidato. Até ser. Mas essa questão de ser complicado, ser prefeito de uma cidade grande como São Paulo, né? Porque o cara lá vai, assume, tem as convicções, os jornalistas tentam desmontar essas convicções, o povo esperneia, uns são a favor, outros são contra. Enfim, o fato é que só a história pode absolver aqui. Tô fazendo essa análise aqui, essa introdução, Augusto, para soltar um vídeo do Malufão, o bom e velho Malufão, progressista, exatamente, numa entrevista ao mesmo Roda Viva que você apresenta, foi na década de 80 isso. Vejam só o progressismo do então prefeito de São Paulo, Paulo Maluf. Agora, o que se pede, simplesmente, é que não se fume no restaurante, porque o direito de você se suicidar não lhe dá o direito de você assassinar o seu vizinho. E por que eu não posso ter um restaurante exclusivo para fumantes? Por quê? Porque a legislação não permite, não tem legislação. Mas é uma legislação arbitrária. A legislação, desde que ela é lei, ela não é arbitrária. Porque é assim em Nova York, é assim em 50 cidades da Califórnia, é assim em mais de uma centena de cidades americanas. E daqui 10 ou 20 anos você vai ver que as pessoas vão rir daqueles que se suicidavam fumando. Agora, porque prefeito, o fumo faz mal. Então, ninguém é contra o fumante. Sim, mas você pode fumar. Você fuma no seu escritório, fuma na sua casa, fuma no seu automóvel, fuma na rua. O que se pede é o seguinte, não fume num lugar onde sirva comida ao lado de alguém que não quer ser importunado. Por favor, a questão, o senhor está colocando como uma questão definitiva, a questão jurídica, e não é verdade. Enquanto tiver liminar, essa questão, do seu ponto de vista jurídico, não está dirimido. Mas o senhor está insistindo que... Não, você disse que era ilegal, eu disse que tem uma decisão eu não falei ilegal. Do presidente do Tribunal de Justiça. Desculpe, mas eu não falei ilegal. Quer dizer, e a eu decisão... disse o seguinte, essa decisão não é clara, não é constitucional, como o senhor está argumentando, que enquanto não for dirimido definitivamente na Justiça e restaurantes estiverem ganhando liminares, esse assunto está em aberto. Sim, mas, Marcelo, um minutinho. Existe uma decisão que eu vou mandar amanhã para você por fax. O senhor mesmo admitiu que tem... Tem uma decisão do presidente do Tribunal de Justiça. Tem restaurantes ou não que aceitam ou não aceitam? No momento, que podem aceitar ou podem... Dá licença, tem ou não tem? Dá licença. Tem restaurantes que a posteriori conseguiram eliminar, que será dirimida pelo Tribunal Pleno. O Tribunal Pleno vai não foi dirimida. Essa questão é relevante? Nós estamos vivendo uma cidade com problemas terríveis, enormes. Problemas de trânsito, problemas de saúde, mas isso de educação. O que é isso? Nós estamos discutindo isso porque, quer dizer, isso é importante. Se a pessoa quer fumar ou não quer fumar. Quer dizer, eu acho que estamos discutindo isso porque vocês estão perguntando. Não, eu acho que eu não me nego a responder nenhuma pergunta. Eu acho que a questão tem um programa sem censura. Às vezes eu sinto que você tem prazer. E a questão da saúde, né, que ele coloca, né? Sabe, quer dizer, ditar normas de comportamento pessoal, deixa a pessoa fumar. Por exemplo, além de fumar, o que mais foi proibido? O negócio do cinto de segurança, eu não posso, eu tenho que andar com aquilo me amarrando. Eu acho que salva a tua vida. Você vê, né? O progressista, todos os fumantes fumavam durante o programa. Visionário, porque hoje não se fuma em restaurantes, né? Graças ao José Serra. Será que foi o Maluf que inventou o puxadinho para os fumantes nos restaurantes também? Vai saber, né? Esse cara era difícil entrevistar. O Maluf era difícil. É muito safo. Ainda muito safo. Uma história com ele. Posso resumir uma historinha com ele? Por favor. Eu cheguei para o Maluf, eu estava no meio de uma entrevista, falei, vou tirar esse cara do campo dele. Ele mente, né? Você pergunta um negócio sobre política, ele fala outra coisa. Aí eu falei assim, que livro o senhor está lendo? Ele falou, A Primeira Onda, do Alvin Toffler. Aí segue a conversa. 5 anos depois, eu entrevisto o Maluf e eu falei, que livro o senhor está lendo? Ele falou, A Primeira Onda, do Alvin Toffler. Eu falei, o senhor é seu livro de cabeceira ou o senhor ainda não terminou? Porque faz 5 anos que o senhor começou a ler esse livro. Ele falou assim, você leu? Eu falei, não. Ele falou, pois deveria ter lido, você ia ficar mais inteligente. Eu releio porque é um clássico que o senhor não conhece. Falou pra mim. Na terceira vez em Porto Alegre, eu voltei a pergunta mais uns 5 anos.
Porto Alegre estava entrevistando, né, na RBS, e perguntei, no fim, eu falei, só para saber, que livro o senhor está lendo? A Terceira Onda do Alvin Toffler. Eu falei, agora o senhor vai ter que explicar o seguinte, eu li o livro, é ruinzinho, e por que o senhor está lendo? Ele falou, eu vim aqui para conversar sobre coisa séria, vamos mudar de assunto e pronto. Acabou, chega. E vamos mudar de assunto agora, mas está muito ligado à política esse assunto, ou a má política, né? Tem muita gente passando fome no Sudão do Sul. O país declarou nesta segunda-feira que parte da sua população sofre de inanição. Como é que essa tragédia foi possível? Como é que se chegou a isso, Ellen? Bom, a gente tem que entender o seguinte, em 2011, o mundo estava recebendo um novo país, que era esse Sudão do Sul. É um país que surgiu depois de 2 milhões de mortes, 2 guerras civis, 38 anos de conflito, e a gente achou que estava chegando no fim ali um conflito. Só que, na verdade, não estava chegando no fim, estava surgindo ali uma terceira guerra civil. É que quando surgiu o Sudão do Sul e se estabeleceu ali uma nova fronteira, ficaram para trás 2 regiões. Ficou para trás 2 regiões que foram esquecidas ali e que logo em seguida começaram a ser atacadas pelo regime do Sudão. E aí se prometeu para essas 2 regiões que eles seriam anexados ao Sudão do Sul. Mas eles, como estavam ali esquecidos e tudo mais, com o tempo não quiseram mais ir para o Sudão do Sul. Eles querem agora uma independência, eles querem combater o regime do Sudão e serem independentes. Então surgiu um terceiro conflito, que nós estamos em 2017 e esse terceiro conflito não há nenhum tipo de... não há em vista nenhuma esperança de fim, de término. E é um conflito invisível, que o mundo não ouviu falar, pelo menos até ontem, quando a ONU vem a público e o Sudão do Sul vem a público dizer: olha, a situação aqui é periclitante. Esse conflito acaba atingindo toda a região, porque começa nesses 2 pontos aí esquecidos entre o enclave do Sudão e do Sudão do Sul, mas atinge toda a fronteira porque atinge a produção agrícola da região, porque encarece o preço dos produtos ali e chega-se ao número de 5 milhões de pessoas, ou seja, metade da população passando fome, gente. É fome. É aquela coisa que às vezes a gente não vê, que a gente não... né, uma cena que talvez muitos... O Ed, a gente da bancada ainda lembra de ter visto o Globo Repórter especial da Etiópia, das criancinhas com osso e aquele barrigão e cabecinha e passando fome. Mas recentemente teve um vídeo na internet, eu não sei de onde era a criança, mas que foi resgatada nesse estado que você descreveu. E que depois, até era um vídeo que trazia o antes e o depois. Viralizou isso na internet e ele foi adotado e depois, enfim, teve que ser hospitalizado e medicado. Então, acho que a imagem você acha que é antiga? Não é, eu acho que tá sempre aí. É que às vezes não tá no Jornal Nacional e no Globo Repórter. Porque são conflitos invisíveis, né? São conflitos que... O problema também são guerras tribais. A herança mais perversa que o colonialismo deixou foi a divisão geográfica da África. Eles fizeram, não sei se deliberadamente ou não, eles fizeram os países que tinham colônias na África, ao saírem, eles demarcaram fronteiras que juntavam no mesmo território ou separavam tribos inimigas. Inimigas. Então você vai ter guerras que são tribais e que têm séculos. A própria independência do Sudão do Sul foram 38 anos de conflito. Exato. Né? Porque é isso. É muita diferença ali. Agora, quando você pega e faz 38 anos de conflito, quando você acha que vai chegar no fim, você esquece lá que tem o Kordofão do Sul e o Nilo Azul, deixa esses 2 de lado, se surge um terceiro conflito. E isso está gerando essa fome. Então, assim, a declaração que foi feita ontem pela ONU e pelo governo do Sudão do Sul é que, se não houver, neste momento, uma ajuda humanitária urgente, a situação vai levar à morte de muitas crianças, realmente, porque metade da população passando fome é uma situação muito séria. E eu quero lembrar aqui só que no ano passado, eu e a Mariana Grilli fizemos uma série especial, lembrando da situação do Brasil, que passou da fome ao desperdício.
desperdício. Hoje nós somos um país que já viveu a fome e que vive o desperdício. Nós vivemos o extremo oposto de tudo isso, né? Nós conseguimos passar do extremo oposto de tudo isso. E agora a gente está vendo no mundo um país que está com metade da sua população vivendo de fome, uma coisa que não se via há muitos anos no mundo e que é muito triste. Agora, vamos falar da nossa enquete aqui do Opinapan. A gente perguntou para os nossos ouvintes interagirem com a gente pelo Opinapan, que é grátis. Você pode baixar, não paga nada, preenche um cadastro e passa a interagir com as enquetes aqui do Morning Show. A atual, para você interagir com a gente, é o seguinte: nesse um mês de governo, o desempenho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na sua opinião, foi péssimo? Foi razoável? Foi bom? Ou ótimo? Responda lá pelo Opinapan. Amanhã a gente vai trazer o resultado dessa enquete para você aqui no Morning Show. Agora faltando 7 minutos para as 11, horário de Brasília. Você não vai me oferecer? Um drink? Você aceita o quê? Claro, querido. Dry Martini? Sim, vou na sua. Olha aqui, vamos falar de cinema? Cinéfilos de plantão, chegou o momento da Paulinha contar a história pra gente deste filme que está para chegar, Rei Arthur, a Lenda da Espada. É do Guy Ritchie esse filme, do né? Guy Ritchie. Foi casado com a Madonna. Isso, né? Não tem como você falar que você não conhece ele. Se não é pelos filmes Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes, Snatch, Porcos e Diamantes, e até o Sherlock de 2009, que era com o Robert Downey Jr. e com o Jude Law. Um filme muito legal, viu? São todos do Guy Ritchie. E agora ele vai nessa lenda. Agora, se eu contar a história, você não vai poder falar da pena, que é spoiler. Porque o mundo conhece a lenda do Rei Arthur. Não? Um básico, né? Sim, sim. Filho do rei. Conheço. E a gente tá vendo o trailer aqui, ó. A gente tá vendo o trailer. Eu queria só ressaltar pras meninas e carinhas que curtem carinhas, que o Charlie Hunnam faz o Arthur. Ele é daquela série de motoqueiros Sons of Anarchy. O que esse cara é bonito, eu tô pra ver um Rei Arthur mais bonito do que esse. É um cara gato. É um cara gato. Foi o que mais me impressionou nesse trailer, foi a beleza desse cara. O filme também tem o Jude Law. Quer dizer, o filme é ruim, então. Não sei, mas esse cara parou pra mim no trailer. Você vai falar de filme ou de beleza? Ai, desculpa, gente, mas eu não consegui me que o filme é uma porcaria. Apoiada, pode falar. Esse falar. Cara, Charlie, que é muito bonito. Ela vai revelar se ele consegue tirar a espada da rocha ou não. Pois é, ele consegue. Aí que tá o negócio da pena. Absurdo. O que acontece? É uma criança, é o filho do rei, o rei é assassinado, e aí ele é criado longe do castelo, sem saber, óbvio, que ele seria o herdeiro por direito, até que Arthur retira a espada da pedra. E a partir daí ele vai cumprir o seu destino como o rei. Vai ter que destronar o irmão do pai dele, que é o personagem do Jude Law. Pode roncar com que eu não sei, eu acho que esse filme é legal, eu gostei das cenas de ação e dos efeitos visuais. E nessa onda meio Game of Thrones, tem um pouco a ver, eu acho que o pessoal vai querer assistir, então vamos aguardar Rei Arthur, a Lenda da Espada. Esse é o primeiro trailer, então ainda tem um tempinho, tá? Pra chegar nos cinemas, gente. Vou assistir com a Marcela esse filme. O vice-presidente vai curtir? Você gosta dessas histórias épicas, esses medievais? De um guerreiro, acima de tudo. Olha só, 11 horas em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Vamos lá, Paulinha, como é que tá o nosso exército aí no Twitter, hein? Tá mandando bem aí? O combate, no combate às fake news? Eu vou avisar que precisa remar hashtag #ShowFakeNews, senão não vai ter camiseta desse Morning Show. Se não for pros TTs, não tem prêmio. É isso. A Gipil aqui tá dizendo que eu bebi. Ela achou que eu tivesse bebido. No começo do programa, né? É muita gente chocada no começo do programa. Acertou, Gipil. Não, de manhã, assim, cedinho não, né? Não dá pra encarar. Agora, Paulinha, vamos lá. Tem algumas aí que você destaca pra gente? Olha, tem muita gente concordando comigo a respeito desse ator do filme do Rei Arthur. Inclusive, o Robson Peteri usou a hashtag #ShowFakeNews pra me dar um spoiler. Ele diz que na série Sons of Anarchy dá pra ver muitas vezes ele como a gente quer ver.
É isso. O Gustavo... Então tem gente mandando dica também. Participe. Como é que chama a série? Sons of Anarchy. Sons of Anarchy. É os caras de motos, motoqueiros. Vai anotar aí, Bolsa? Vou começar a ver aí. hoje essa série. Tem Netflix? Tem. E você não falou nada do Duran Duran, que você gosta do Duran Duran, né, meu? Também, tá no Spotify, na minha lista. Ô, Paula, o Gustavo Carvalho fala que a pior é quando é fake news por telefone, que isso é pior ainda. E aqui o Tássio Berto fala que ele achou que era fake news quando ele viu anunciado que o Tiririca era um novo deputado, né? Pois era o deputado mas era mais bem votado, verdade, né? Mas era a mais pura Stephanie verdade. falou que a única mentira, fake news que ela caiu foi quando ela leu que tomar Coca-Cola e depois mascar um mento. Se ela fizesse isso, o estômago dela iria explodir. Eu não faço isso, eu ainda tenho bastante dúvida, tá? É isso. Bom, o Nega aqui, que é a alcunha Nega aqui no Twitter, fala que Brasília tá cheia de fakes. Então também fazendo alusão à nossa hashtag #ShowFakeNews aí. Mas não, temos que remar, hein, Paulinha? Senão não tem prêmio. Boa. Morning Squad, vamos lá. Vamos correr. Vou dar uma tipo Gliese do Morning Squad agora e vou dar uma aulinha pra vocês. Hashtag #ShowFakeNews pra gente ir pros CTs. Mas aqui no WhatsApp as pessoas sempre interagem, sempre participam, então tem sempre prêmio, tem sempre a camiseta do Morning Show pra ser sorteada entre os participantes. E a minha pergunta era a seguinte: se você já tinha passado por uma situação como essa, tinha caído numa fake news, ou conhece alguém que caiu, para as pessoas relatarem pra gente, e mandaram sonoras, vamos ouvir. Wagner da Zona Norte de São Paulo. Fake news em épocas de redes sociais tem várias. E agora, vocês me dizem o quê? O homem realmente pisou na Lua? Seria uma das mais antigas fake news ou não? A bandeira, né? Nossa, gente, não viaja. Tem a história lá, Pelo amor de o Deus. estúdio de Hollywood, será? Morning Show, aqui quem fala é Miltinho Barcelos de Lisboa, Grande Miltinho. em Portugal. Olha, teve uma fake news que parecia uma true news, né? Foi aquela história do Zeca Camargo com o Raí, que foi lançado pelo portal R7. Adivinha e geralmente quando a gente vê uma fake news, a gente não vê isso em grandes portais. Mas a gente viu isso num portal reconhecido, importante, e aí uma fake news parecia uma true news e aí a gente ficou sem saber se era verdade, se não era, porque só aparecia lá. Então, pra gente derrubar sempre fake news, a gente olha os portais maiores. E esse fake news, pra mim, foi o mais difícil de ver que era realmente fake. Um abraço a todos. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gustavo Rangel, sou de Jacareí, interior de São Paulo. Sou fã do programa. Olha, gente, eu não costumo cair não em notícia fake. Eu costumo, quando a notícia realmente interessa, eu checar nos sites idôneos, né? Faço uma busca, geralmente para confirmação. Mas uma vez eu estava em um determinado local, me recordo muito bem até hoje, e um local bem frequentado de pessoas, quando uma pessoa noticiou a morte do Silvio Santos. Nossa, todo mundo ficou consternado e começaram a buscar informações e era fake. No final de contas era fake. É isso aí, um abraço a todos vocês. Eu tô vivo? Você tá vivo, Silvio. Bom dia, Morning Show. Marcelo Justo, aqui de Embu das Artes. Hoje em dia tem tanto fake news, né? Eu nunca caí em nenhuma, não. Um belo dia eu acordei e tinha notícia no WhatsApp. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Eu nem liguei, pensei que fosse brincadeira. Não é que era verdade mesmo? Vivendo e aprendendo. Bom dia pra todo mundo aí. Bom dia, pessoal do Morning Show. Eu sou o Sérgio de São Paulo. Oi, Sérgio. Eu tenho como filtro não acreditar em notícias dadas em Facebook, WhatsApp até, enfim. Vai dar uma redes checada, sociais né? de forma geral, tá? Pelo menos antes de conferir em algum órgão de imprensa sério, seja rádio, televisão, etc. Jovem Pan, os concorrentes também, tem muita gente séria aí trabalhando segmentos diferentes de imprensa que tem mais comprometimento com a notícia em si, né? Aí, tá falado. Participação do ouvinte aqui no nosso WhatsApp na enquete. Uma vez eu lembro daquela notícia que o Wagner Moura teria recusado fazer o papel do Sérgio Moro porque ele não fazia papel de mau caráter, né? Que foi, na verdade, uma piada que o Rafinha Bastos fez no Twitter dele, aquilo foi repercutindo como notícia, todo mundo embarcou, né?
Então você tem que realmente checar para ver se é verdade ou não as coisas que você tá lendo, né? Sempre, né? Augusto, você com essa rodagem toda no jornalismo, já caiu em alguma assim? Como é que é aquela ânsia de, tipo, sei lá, vamos imaginar o Augusto Foca. Já caí não, eu fui testemunha preciso dar uma notícia. De alguma forma participante do célebre Boimate, né? Que é uma notícia publicada. Essa é a clássica do jornalismo. Conta pra gente. Publicada pela Veja, que foi o seguinte, isso daí faz uns 30 anos, eu não me lembro agora. Mas era o seguinte, eu estava na sala do Hélio Gaspari, que era diretor adjunto da Veja, e faltava uma materinha para fechar uma página. Isso na sexta-feira. E era a única página que faltava da editoria de geral. E o editor vinha, era a página de ciência. Sim. Ele vinha e mostrava uma matéria e eu era, não, essa não tá boa. Aí eu sugeria outra, tá? Até que ele veio e disse assim, olha, tem uma revista inglesa, não sei se é a New Science, que tá dando aqui que cruzaram boi com tomate. O Hélio Gaspari, cansado também, se entusiasmou ali, falou assim, vamos nessa, né? Vamos nessa, vamos ver o que é. Aí é o seguinte, nós consultamos, eu estava lá na sala e vendo, consultamos o nosso especialista na USP, já morreu, não me lembro o nome dele, e ele falou, na verdade, na Universidade de Hamburgo, era a notícia dizia que na Universidade de Hamburgo, os pesquisadores Wimp e McDonald's, entendeu? Ali a pista estava sendo dada. Isso era 10 de abril e tal. E a revista tinha publicado isso aí no dia 1º de abril. Os pesquisadores Wimp, McDonald's, não sei o que, conseguiram cruzar boi com tomate e tal. Então é um boi com sabor de tomate e tal. E aí segue a notícia. Fizemos um desenho, uma ilustração bonita. Ali segue o baile, com aquele negócio de boi mate. Demos a notícia. Aí começa. Primeiro, que é neurótico, a burra é o correspondente no lugar, porque sai uma notícia que ele não mandou, ele acha que vai ser demitido. Então esse cara que era o correspondente, ele ligou para a Universidade de Hamburgo e não tinha nem departamento de genética, nem professores Wimp e McDonald. E aí nós começamos a desconfiar de que... Não rolou o boimate, né? Não rolou o boimate. Pena. Até que os concorrentes descobriram e começaram a dar, né? Que, por exemplo, se a gente acrescentasse mussarela, você tinha... um X boimate. Um Big Mac. É isso aí, tudo pronto e tal. Então, a Veja teve de publicar um texto em que dizia o seguinte, olha, é uma notícia de 1º de abril, em toda a história de 1º de abril tem de haver um otário, desta vez, infelizmente, o papel de otário coube a revista. Muito boa essa do boi mate. Vai virar um clássico. É um clássico do jornalismo, essa história que ele está contando aqui. É um grande aprendizado. Foi de boa fé. Foi de boa fé. Assim, a gente queria ir embora pra casa, fechar logo aquele negócio. Olha aqui, vocês que já ouvem esse hino do Timão aqui ao fundo. Aí emociona, hein? Aí, ó. Olha, arrepia. Olha, eu não sei, ontem a gente ficou mais ou menos uns 10 minutos falando da possibilidade do golpe do impeachment no Corinthians, mas o final da história, Vini, deu em pizza. Deu nada. Deu nada. Robertão continua aí no Coringão até fevereiro de 2018. Não que ele seja um bom presidente, mas a gente havia falado aqui ontem que as acusações, né, contra ele eram muito frágeis para tirar um presidente aí do clube, né? E, na verdade, Edgar, não houve nem a votação. Mais ou menos frágeis, né? Não, eram frágeis. Foi assinar papel da gestão anterior, da arena. Mas tudo isso no mundo onde a corrupção rola solta. Sim, mas a comissão de ética do próprio Corinthians já tinha absolvido o Roberto, né? Isso, na verdade, foi toda uma questão política que a oposição queria derrubar ele para entrar no poder e não conseguiu. E ontem não houve nem a votação do impeachment. O que houve foi uma votação prévia, que foi a admissibilidade do mérito da questão. Quer dizer, saber se aquilo valia ou não seguir adiante. E aí venceu o voto não por 183 a 81. Jogaram um abafa. Jogaram um abafa, Roberto de Andrade continua, Alessandro, Flávio Adalto, o Carille como técnico, né? Toda essa diretoria aí até fevereiro de 2018. Lembrando, Edgar, que o Roberto faz parte da turma do André Sanches. Sim. Não era interessante ainda pro André Sanches esse impeachment também, porque aí entra a oposição.
Então o Andrés estava numa situação que discordo de muitas coisas, sim, do Roberto de Andrade, mas quero que ele continue aí para que em 2018 o nosso grupo, né, a nossa chapa, continue no poder. E se ele vai ser candidato ou não, só o tempo dirá. Ele vai passar o ano preocupado com a Lava Jato. Também, olha, e além de tudo isso. Agora 11h17, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vou registrar aqui no Morning Show, nessa manhã de terça-feira, a gente está recebendo a visita aqui no estúdio do autor do livro De um Mês, o idioma da mulher sapiens, o Celso Arnaldo Araújo, está com a gente aqui. Bom dia, Celso. Bom dia, Edgar. Já esteve aqui na ocasião, né, do lançamento no ano passado, isso mesmo. Do livro. Estive aqui, com prazer. A pergunta é a seguinte, aproveitando a tua visita aqui, se você acha que a fala da ex-presidente Dilma melhorou desde que ela deixou. Bom, o que chamou a atenção ultimamente foi esse discurso aí na Itália, né? E antes disso na Espanha, né? Que ela fez em Dilmunhol. Na verdade, eu estou numa crise de abstinência ainda em processo de desintoxicação. Já tentei me internar em algumas clínicas, mas ainda não consigo acompanhar viver o sem a Dilma. A não ser esses lapsos, né? Esses discursos que ela tem feito como palestrante, certamente é a pior palestrante do mundo, nunca ouvi nada parecido, e tem gente que ainda chama a Dilma para fazer palestra no exterior. Aqui não mais, né? E ela na Espanha fez um discurso em Dilmunhol terrível, porque ela acha que falar em espanhol é apenas fazer um pequeno sotaque. Eu quero dizer para vocês, assim que ela fala. Sim. Então foi um desastre completo. E depois, na semana seguinte, chamaram para fazer um discurso na Itália. Sempre igual, do golpe, da democracia. Aí ela falou em de um mês. Foi em de um mês e com uma tradutora. E ela, em dado momento, se esqueceu da moça, que estava lá, coitada, num árduo trabalho de traduzir a fala. Num regime escravo, né? Porque uma hora de traduzindo Dilma é um regime de escravidão completo. E ela lembrou-se da moça, depois de 2 minutos falando sem parar, e pareceu que ela tinha esquecido o texto. Na verdade, ela se esqueceu da moça que a traduzia, que na verdade que se chama de o tradutor e traditore, né, como se diz na Itália. Ela é, na verdade, a grande traidora. Você perguntou se ela melhorou. Uma das características da Dilma é a permanente involução mental. Ela piorou muito desde que ela assumiu o governo a primeira vez. Muito. Se você comparar frases dela do começo com frases dela na época do impeachment, ela estava muito pior. Então não há possibilidade nenhuma de que ela melhore algum dia. Tomara que ela seja deputada ou senadora, como ela ameaçou, né? Porque aí eu teria uma segunda edição do livro. Mas eu cheguei a pensar que a gente aqui não tem capacidade de entender. Ele perdeu uma grande parceria que era do blog do Planalto, né, Celso Arnaldo? Porque o blog era o único meio de comunicação do Brasil que transcrevia o que ela dizia de medo da chefe. Então eles punham até ilegível, incompreensível, inaudível e punham transcrevendo do jeitinho que ela falava. Todos nós que somos da imprensa sabemos como dá trabalho transcrever uma fita, né? Você perde horas, uma meia hora de fita você gasta 2 horas. Então eu tinha muito trabalho no começo porque ninguém traduzia aquilo, ninguém invertia. Todo mundo editava aqui. E o portal começou então a publicar os textos na íntegra. Eles só consertavam alguns vícios de linguagem do tipo "você", que ela falava, colocava um V na frente. Mas vocês, né? Vocês, mas o resto, a sintaxe era mantida ipsis literis, o que me facilitou muito, né? Porque eu tinha o discurso transcrito logo no dia seguinte inteiro, às vezes era meia hora de sandices, né? E aquilo era uma festa para mim, né? Síndrome de abstinência. Tá bom, Celso. Obrigado pela tua participação aqui. Obrigado pela visita aqui nos estúdios do Morning Show. Celso Arnaldo Araújo, autor do livro De um Mês, o idioma da mulher sapiens. Aqui passando pelo estúdio do Morning Show. Vamos fechar o programa, já encaminhar para o final, Paulinha, com essa série, né, da BBC, que vai ter o ator Caio Blatt, né? O que a gente já sabe disso que podemos dividir com os ouvintes? Olha, a Ellen vai gostar, porque outro dia a gente estava falando de livros aqui e ela recomendou
o Mac Máfia. Isso. Do Misha Glennon, Maravilhoso. né? Então, essa série da BBC... Daqui 5 anos vão perguntar que livro ela tá lendo, ela vai responder a mesma coisa. da Misha Glennon, isso. Pois é, essa série vai ser baseada nesse livro. Exatamente, Ellen. Vão ser 8 episódios. Eu vou amar muito. Lançamento pro ano que vem. O Caio Blá participa. A Ellen explicou aqui. Esse livro basicamente explica como que funciona o crime organizado e como é parecido em diversos lugares aí do mundo. Então a gente vai partir de uma família russa exilada na Inglaterra. Então tem o personagem principal, que é o Alex Goodman, que vai ser interpretado pelo James Norton. E aí ele vai, enfim, ter esse probleminha, né? Família russa, o passado condena a família, e mesmo ele, que é um cara que não quer estar no crime organizado, vai se ver obrigada a se envolver com isso. O Caio Blá faz um personagem do crime organizado no México, seria um cartel mexicano, né? A gente não sabe muito sobre o personagem dele. Ainda bem, né? Você ia contar também. Ai, Da Pena, meu Deus, o Da Pena precisa entender o que é spoiler e o que é sinopse. Quando ele entender isso, aí a gente vai poder ficar amigo, né, Da Pena? Se bem que a gente tá meio amigo por enquanto. Bom, e aí é isso. Essas informações que tem, estão rolando as filmagens ainda. A gente sabe que são 8 episódios, lançamento pro ano que vem. E Caio Blá em carreira internacional, o que é bem legal. E o que eles falaram, por que eles escolheram o Caio Blá? Porque eles perceberam nele uma coisa diferente dos atores latinos. Ele não é caracterizado como latino, fisicamente, né? Ele não é... Ele parece um sueco. Não, eles acham que não é imediato. Isso aí também. Quando você vai fazer um casting, você tem caras que tem mais cara de latino. Javier Bardem tem cara de latino, por exemplo. Tá. Penélope Cruz tem cara de latina. Dá um exemplo brasileiro, vai. Que tem cara de... mas não é pra ser brasileiro, né? Tá? É pra ser mexicano. Ele não é... Você não olha pra ele e fala, nossa, Caio Blá é mexicano. Você fala? E isso atestou a favor... vai. Você olha pra ele e fala, Caio Blá, você é mexicano, certeza. Claro que não, Edgar. Poderia ser um bom mexicano. Vai, vamos começar a falar. Não, o ator pode ser o que ele quiser, gente. Eu não tô falando disso. Eu tô falando de características. Sim. Características. E isso foi o que fez ele ser escalado. Porque pra esse personagem, vai ser um personagem bastante misterioso e que tem uma personalidade falsa. Ele vai se apresentar de uma forma e talvez ele não seja isso que ele vai se apresentar. Tô falando que atestou a favor dele. E, atores, vocês podem ser o que vocês quiserem, tá? Em qualquer papel. Mas no caso deste papel, isso foi um ponto a favor de Caio Blá, que eu acho que vai se dar bem nessa estreia internacional, em uma série da BBC, que sempre capricha, em parceria com a AMC, que é uma ótima produtora de séries também. Eu acho que vem coisa boa por aí, sabe? Ele até agradeceu a Deus no post. Eu agora fiquei super emocionada. Assim, pra quem não conhece a história do livro, pelo menos, né? Não sei como é que é a série, a Paulinha manja. Momento o livro cultural. Ele trata de como se formou as máfias no mundo logo depois da dissolução do regime soviético. Então, o quanto elas se interligam com a dissolução do regime soviético. E aí, talvez por isso que ele tá falando do que vem da família russa. Vai partir disso, né? Exatamente, porque é isso. Porque todas acabam, de alguma forma, tendo uma interligação com essa dissolução do regime. E isso é bem bacana. O Misha Glennon, que é o autor do livro, ele é um correspondente da BBC que morou muitos anos no leste europeu, morou em Moscou e ficou muitos anos ali viajando sempre pelo leste europeu, então ele domina muito esse regime, ficou muito entre essas máfias, conheceu muito isso a fundo, e você vai ver que todas elas se interligam, desde o tráfico de pessoas, a tráfico de cigarro, a tráfico de droga, a tráfico de álcool, tudo tá muito interligado, de armas, e aí talvez seja essa a proposta. A BBC... Se ele agradeceu a Deus, como você falou, ele tá certo, porque a BBC é caracterizada pelo primor das suas produções e o cara realmente... Nossa, foi incrível. Tá dentro de um suporte de produção ali dos melhores do mundo. Eles descrevem assim a série, O que começa como uma história de sobrevivência e vingança torna-se um conto épico da luta de um homem contra a atração pela corrupção
corrupção no mundo moderno e em si mesmo. Então, aguardaremos, Caio Blá, sucesso, querido. Vem no Morning falar sobre essa produçãozinha. Venha. Por que não, né? Olha aqui, a gente tá fechando o programa. O Rod, diretor, nosso internauta aqui, sempre atuando e interagindo com a gente aqui, pergunta de que mês. Eu acho que eu falei o mês, Rod, mas vamos lá. É dia 20, o show do Duran Duran no Brasil, 26 em São Paulo e dia 29 em Belo Horizonte, Minas Gerais, tá certo? Então tá aí pra quem perguntou, o Rod, diretor. Ele perguntou o mês. É o mês. Março. Exatamente, você não tinha falado. 26 de março e 29 de março, Rod. É isso aí. E aí acabou, gente. Amanhã tem mais a partir das 10 da manhã aqui nesta mesma Jovem Pan, nesta mesma bancada com esses mesmos... E o vencedor de hoje do kit, Boa, já tava vamos- esquecendo, né? Vamos lá, Faustão, manda pra Brincadeira. gente aí, vai. O glorioso Gustavo Rangel de Jacareí. Ó, Gustavo Rangel leva a camiseta do Morning Show. Obrigado a todo mundo que participou, interagindo com a gente nesta manhã de terça-feira. E agora eu vou sair com o Augusto pra comer o boi mato, né? Augusto, um grande abraço. Vini, abraço. Falou. Beijo, Paulinha. Beijo. Ellen. Beijo. Amanhã tem mais. É isso aí. Vamos ficando por aqui neste Morning Show. Tchau. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.